Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Life by Months. Vamos falar hoje sobre estágio. Mas antes de começar o vídeo, eu só quero mostrar pra vocês. Vocês estão vendo isso aqui que tá na minha mão? Vocês estão vendo isso aqui? É o meu novo microfone. Pra quem viu, né, os últimos vídeos, sabe que eu já estava falando que eu queria trocar de microfone há um tempo. Eu tava juntando dinheiro. E aí, no último vídeo, eu falei que eu finalmente comprei o microfone, mas ele não tinha chegado ainda. E agora ele chegou e eu já tô usando e tô amando muito. Antes de começar também, eu queria mostrar a minha blusa. Olha isso, gente. Que a força esteja com você. Só que força tá arriscado. E aí tem força igual a massa vezes aceleração. Eu adoro essa blusa, acho ela muito engraçadinha. E tem referência a Star Wars e referência a nerd, então assim, perfeita. Mas vamos lá, pra você que não me conhece, seja bem-vindo ao canal, prazer, meu nome é Amanda, eu sou formada em Engenharia de Controle e Automação no UFMG, faço uma pós-graduação em Engenharia de Software na PUC e atuo como desenvolvedora de IA. Esse vídeo vai se encaixar muito mais pra quem é da área de tecnologia e exatas, no geral, porque é a área que eu atuo e que eu sei falar mais. Mas, se você não for dessa área, talvez você consiga aproveitar alguma coisa também. Então, bora lá, porque eu não gosto de enrolação. Antes de tudo, você precisa encarar o estágio durante a sua graduação como algo não só necessário, mas fundamental para sua carreira, no geral. Porque, bom, na maioria das faculdades, pelo menos aonde eu sei, o estágio ele é obrigatório. Então você tem que cumprir mesmo uma certa carga horária de estágio para você conseguir formar. Mas eu não quero que você encare ele como algo obrigatório simplesmente para cumprir ali um requisito da graduação e conseguir se formar, sabe? Você precisa ver o valor por trás do estágio, que é justamente você ter uma experiência profissional, aprender muita coisa na prática, como funciona o dia a dia ali das empresas, dia a dia da profissão que você escolheu seguir. Isso te dá uma base incrível para quando você de fato estiver dando o primeiro passo da sua carreira, que vai ser quando você estiver formado e estiver começando aí como iniciante na área, um júnior, um analista, o que quer que seja. E tem uma coisa que eu percebi enquanto eu tava buscando emprego nos últimos meses, se você não sabe do que tá acontecendo, vê os últimos vídeos aí, que eu contei um pouco da minha jornada, que eu estava trocando de emprego e eu sou recém-formada, mais ou menos. Na verdade, eu não sou recém-formada já, né? Já tem mais de um ano que eu formei, então acho que eu não posso falar que eu sou recém-formada. Mas eu formei no meio do ano passado, tá? Então não tá tão longe. Mas enfim, se tem uma coisa que eu percebi é que se você tem uma base de estágio boa, você já vai ter uma vantagem gigante para quando de fato você estiver entrando aí no mercado de trabalho. Então veja o estágio não só como uma necessidade para você se formar, cumprir ali os requisitos, as horas da faculdade, mas também para você dar o seu primeiro passo em direção à profissão que você escolheu seguir, a área que você escolheu, enfim, ou até como uma oportunidade também para você escolher qual área você vai seguir, porque no estágio, né, se tem uma coisa que é ótima é que você pode experimentar. Você não precisa ficar fixo num estágio só para sempre. Mas a gente vai falar sobre isso. Eu quero que você saiba também que existem diferentes tipos de estágio. Pois é, minha filha, não é tudo a mesma coisa, não. Isso era uma coisa que eu não tinha clareza quando eu tava na faculdade e eu meio que fui escolher o meu estágio. Ou se eu puder te dar essa clareza agora, que bom, ficarei muito feliz. Mas a questão é que diferentes estágios acontecem em diferentes empresas. Não só empresas, mas, por exemplo, eu separei em 3 grandes áreas, talvez tenha até mais, tá? Faculdade, Big Tech e Startup. Na verdade, existe um meio termo, né, entre a Startup e a Big Tech, mas enfim, vamos generalizar aqui. Tem como você fazer um estágio dentro da própria faculdade. Isso é menos comum nas áreas de exatas, mas acontece também, porque eu não sei muito bem como funciona, eu não fiz esse estágio, eu tenho amigos que fizeram, mas tem como você fazer um estágio meio que dentro dos laboratórios da faculdade, enfim, você fazer tudo no meio acadêmico, quase como se fosse uma iniciação científica mesmo, enfim. E aí, como eu falei, esse estágio vai ter muito mais caráter acadêmico. Já a separação de Big Tech e Startup é justamente porque você vai ter vivências completamente diferentes dependendo de qual empresa você vai. Só pra começar, assim, o processo seletivo pra você conseguir um estágio numa empresa muito grande, uma Big Tech que a gente chama, ou não necessariamente uma Big Tech, mas enfim, uma empresa muito grande, muito concorrida, vai ser muito mais custoso, tipo assim, vai dar muito mais trabalho, o processo seletivo vai ser mais longo, vai ter mais etapas, porque vai ser mais concorrido. Por outro lado, provavelmente você vai ter um salário maior, você já vai ter o nome dessa empresa no seu currículo, que por si só já é sensacional. E eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa lá dentro também, mas bem no estilo de empresa grande. Então vai ter mais burocracia, vai ter mais processos, as coisas são mais demoradas, mais certinhas, assim, enfim. Já se você escolher por fazer um estágio numa startup, é meio que o completo oposto disso. Provavelmente o processo seletivo vai ser muito mais tranquilo, você vai entrar nessa empresa muito mais fácil. Pode ser que a sua bolsa de estágio, o seu salário seja um pouco menor, mas você ganha também em flexibilidade. É uma coisa que as Big Techs e as empresas grandes não têm, e você tem muito nas startups.
que a flexibilidade de horário, o dia que você precisar faltar é bem mais tranquilo, é tudo muito mais conversado. Você também vai aprender bastante coisa na prática, mas agora num ritmo bem diferente, porque as coisas em startup acontecem de forma bem mais acelerada. Enfim, não existe um melhor do que o outro, tá? Mas eu quero que você saiba que essas diferenças existem, porque eu não tinha essa clareza na minha época. Então, já puxando o gancho aqui, a minha experiência foi a seguinte: eu pus na minha cabeça que eu queria fazer um estágio em um determinado momento da minha faculdade. E eu tava numa época que eu tava muito apaixonada por engenharia biomédica. Pra quem não sabe, inclusive, eu formei em engenharia de controle e automação com uma formação complementar em engenharia biomédica. Porque tem como você fazer isso lá na UFMG, tipo, você direciona uma parte da carga horária das suas matérias optativas pra um tema em específico. E aí eu quis fazer isso pra engenharia biomédica, que é uma área que até hoje eu acho muito legal, mas eu não atuo mais. Por ironia do destino, eu era, tipo, muito apaixonada por essa área, mas a vida me levou pra outro lugar. E não tem problema, eu tô super feliz onde eu tô também. Mas eu tava muito nessa vibe da engenharia biomédica nessa época, então eu conheci uma startup aqui da cidade que eu sou, Belo Horizonte, que eles trabalhavam com isso, eles faziam tecnologia assistiva pra pessoas com deficiência. E isso brilhava muito os meus olhos. Meio que só isso importava pra mim, sabe? Eu nem parei muito pra pensar nessa questão que eu falei das diferentes formas de você fazer um estágio. Isso nem passou pela minha cabeça. Eu tava tão focada em encontrar um estágio dentro da área de engenharia biomédica e fiquei tão feliz quando eu encontrei essa startup que eu nem lembrei dessas outras coisas. E por ser uma startup, aconteceu isso que eu falei pra vocês. O processo seletivo, nem teve um processo seletivo, na verdade. Eu mandei um e-mail pra eles falando: olha, eu tenho muito interesse em fazer estágio aí, eu sei tal coisa, tipo, eu já tenho tais experiências que eu já vivi na faculdade, porque eu já fiz equipe de competição, iniciação científica, enfim. E eu quero trabalhar com você, sou apaixonada pela área, enfim, mandei meu currículo. E eles basicamente me responderam, tipo assim, vem cá trocar uma ideia com a gente. E aí um dia eu fui presencial lá, conheci o pessoal do escritório, conheci o escritório, troquei uma ideia com eles que não foi nenhuma entrevista, foi tipo uma trocação de ideia mesmo. Eles viraram pra mim e falaram: a gente tem esse projeto que a gente precisa começar agora, então que bom que você mandou seu currículo agora, porque você se encaixa perfeitamente nesse projeto, você quer participar? E eu tipo assim, é claro que eu quero. Você ainda tá me perguntando? É claro. E foi aí que eu comecei o meu estágio. Eu fiquei 2 anos lá, fazendo estágio, no caso. Nessa empresa eu fiquei 3 anos. E foi uma experiência muito boa. Foi exatamente nessas características de startup que eu falei pra vocês. Então eu tinha muita flexibilidade de horário. Era tudo muito tranquilo. O desenvolvimento em startup é muito acelerado, é muito rápido. Então isso foi muito legal pra mim. Eu adorava esse tipo de ambiente rápido. Eu adoro trabalhar com inovação. Então realmente desenvolver coisas novas, eu amo. As pessoas lá são super queridas. Então assim, foi uma ótima experiência. Eu não me arrependo nem um pouco. Mas, como eu falei, depois que eu me formei na faculdade e recentemente, quando eu tava querendo sair dessa startup e ir pra uma outra empresa, uma empresa maior, aí que eu percebi que os meus amigos que estavam fazendo estágio em empresas maiores, tipo Google, Cadence e por aí vai, eles tiveram uma experiência de estágio muito diferente. E talvez por eles já terem esse nome no currículo tão relevante dessas grandes empresas, eles acabavam tendo uma certa vantagem também agora no início de carreira. Isso tudo é muito subjetivo, tá? Não é uma regra exata isso. Novamente, eu não me arrependo de ter feito estágio numa startup. Eu tive muitos benefícios que os meus amigos não tiveram. Então, entende as diferenças, mas eu só quero que você tenha clareza sobre isso. Bom, agora eu venho com as dicas. São poucas dicas, porque a verdade é que, assim, conseguir o estágio ao mesmo tempo que é fácil, eu sei que não é tão fácil. Então eu separei algumas dicas bem resumidas pra tentar te guiar nesse processo. Mas a verdade é que tem muita coisa que não depende de você também. Eu vou explicar. Deixa só o carro do Mingau de milho verde cozido passar, anunciando todos os produtos que ele vende de milho. Enfim, eu vou começar com as dicas porque eu não quero ficar esperando ele passar. Então se vocês ficarem aí escutando o barulho do cara do milho, ignorem. A primeira coisa é, faça um plano. Tipo, não subestime a seriedade que é conseguir um estágio. Porque, tipo assim, pra mim é fácil falar porque eu consegui o estágio com um e-mail, né? Mas foi meio que sorte junto com, tipo, era muito o momento certo, porque eles estavam com um projeto que precisava de alguém com o meu perfil. Então não quer dizer que é tão fácil assim, eu tenho essa consciência. Então por isso que eu te digo pra você fazer um plano. Um planejamento mesmo, de tipo assim, olha, eu quero tentar tais empresas grandes, mas também tem essas startups aqui que eu gostaria de trabalhar. Faz uma listinha das empresas que você considera. Dá uma estudada, porque, por exemplo, no caso das empresas maiores, eles têm processos seletivos em datas específicas, às vezes. Não é toda hora que tem uma vaga aberta, então saiba quando abrem essas vagas, esses processos seletivos. Faça um planejamento. Tem uma planilhazinha ali do Excel
pra ir anotando essas coisas. Anotar quais processos seletivos você já começou, como que tá o andamento, se você tá na primeira, segunda, terceira etapa, tem alguma coisa pendente, esse tipo de coisa. Não subestime o poder do planejamento. Outra coisa que, nesse caso, acaba sendo muito relevante se você tá indo pro lado de fazer um estágio dentro da faculdade ou numa startup, é o networking. Principalmente na faculdade, assim, é você conhecer os professores que atuam na área que você quer atuar, é você chegar neles e perguntar como que você faz pra trabalhar com eles, esse tipo de coisa. O networking, principalmente na faculdade, é muito importante. Tenha a iniciativa você mesmo. Igual eu falei, eu consegui o meu estágio mandando um e-mail pro pessoal da empresa que eu tinha interesse em trabalhar. Então faça isso. Se você tem uma empresa que você quer muito fazer o estágio lá dentro, manda um e-mail pra eles. Coloca o seu currículo, explica o porquê você tem tanto interesse lá. Isso pode funcionar muito bem no caso da faculdade, no caso das startups. O caso das empresas maiores, eu acho mais difícil. Você ainda pode fazer isso, mas como eu falei, várias delas têm processos seletivos em datas específicas e tudo mais, então talvez não adiante muito você fazer isso, mas tenta também. Essa parte de tenha você mesmo a iniciativa no caso das empresas maiores vem de você pesquisar quando acontecem esses processos seletivos, quais as datas normalmente, quais as áreas que envolvem aquele processo de estágio, ou seja, você estar bem preparado para quando esses processos abrirem, você já ter todas as informações. A última dica, que é realmente sobre como conseguir um estágio, é prepare-se. Prepare-se para um processo seletivo, principalmente no caso das empresas maiores, mas bem estruturado, com várias etapas. Eles vão te pedir, além do seu currículo, várias entrevistas, talvez pode ser que tenha uma parte de técnica, assim, você tenha que resolver algum case, algo do tipo. Então, prepare-se para passar por esse tipo de processo seletivo. No meu caso, assim, da minha área, tem uma coisa que eu odeio, tá? Eu odeio, que é live coding. Se você também é da área de tecnologia, você provavelmente sabe do que eu tô falando. Que são as entrevistas que você tem que programar, tipo, resolver um problema de código na frente do entrevistador. Eu odeio esse tipo de coisa. Eu gosto de programar em paz. E eu não tenho problema nenhum em admitir que eu não sei tudo e que várias vezes, enquanto eu estou programando, eu preciso pesquisar como é que é a sintaxe de uma certa função, como é que é os parâmetros que eu tenho que passar para tal coisa, enfim. E daí só de pensar em ter que programar com pessoas olhando assim, igual urubus e me avaliando, me dá pavor. Então, enfim, também avalie, tipo, qual que é o seu perfil, sabe? Porque eu percebi que o meu perfil não é muito dessas big techs, assim, porque eu não vou fazer live coding, desculpa. Independente de qual área você escolher aí, no sentido de big tech, empresas maiores, startups ou um estágio na faculdade, você precisa estar bem preparado para responder perguntas numa possível entrevista e provar que você é bom de serviço, sabe? E num estágio, assim, talvez eles não te peçam para você ter todo o conhecimento técnico possível. É até esperado que eles não te peçam isso, porque você está buscando um estágio para aprender. Mas seria muito interessante se você já tivesse uma base que seja conceitual, gente. Não precisa ser prática, mas que seja uma boa base conceitual, teórica, da área ali que você quer atuar. Então, se prepare para isso, sabe? E assim, é também entender que se tem um processo seletivo que tá te exigindo muita experiência para uma vaga de estágio, talvez o problema não esteja em você, sabe? Porque tem empresa que é meio louca mesmo e quer pedir 30 mil tecnologias que você saiba, sendo que você tá entrando como estagiário lá. Então, enfim, daí não se apegue muito a esse tipo de processo seletivo. Só fala, ó, não é pra mim, beleza, valeu, tchau, e busca aqueles que realmente fazem sentido pra você. Eu tenho um vídeo aqui também em que eu dou algumas dicas pra quem quer conseguir um novo emprego. E por mais que ele seja mais focado num emprego mesmo para quem tá em início de carreira e tudo mais, eu recomendo que você que tá buscando um estágio assista também a esse vídeo. Eu vou deixar ele num card aqui em cima, que aí você pode já salvar o link para assistir depois, porque ele tem algumas dicas relevantes sobre processo seletivo no geral. E isso não é uma publi, poderia ser, mas não é uma publi. Eu recomendo muito a mentoria da Ana. Eu comprei a mentoria dela quando eu tava querendo mudar de emprego e eu tava considerando fazer trainees. Eu até cheguei a me inscrever e eu tava participando de alguns processos seletivos, só que no meio tempo eu fui chamada pra essa vaga que eu tenho hoje, que pra mim faz muito mais sentido, é remoto, eu trabalho em casa, enfim. Então eu acabei abandonando a ideia dos trainees. Mas a Ana, ela fornece uma mentoria, tanto pra quem tá querendo entrar num trainee,
mas também estágio. Esses estágios nessas empresas maiores. Ela dá toda uma mentoria em torno do processo seletivo mesmo, assim. As dicas dela são ótimas, eu amei o curso dela. É um curso, mas ele também vem como mentoria, porque você pode tirar dúvida diretamente com ela, você pode mandar o seu currículo para ela opinar, isso tudo é muito importante quando você tem esse apoio ao participar de um processo seletivo. Então, isso vai de um feedback de alguém que realmente comprou o curso dela, assisti às aulas, amei e tô aqui recomendando pra vocês. Por fim, a última coisa que eu quero falar é, novamente, pra você valorizar o seu estágio, não encare ele como só uma obrigação, encare ele como uma oportunidade de você aprender muita coisa prática e já ir se inserindo no mercado de trabalho. Segundo, não se prenda a um estágio só. Eu fiz só um estágio durante a minha graduação, mas eu conheço gente que fez, tipo assim, uns 3. E pra pessoa isso foi muito bom, porque ela estava experimentando entre diferentes áreas, porque pode ser que você ainda não saiba com o que você quer trabalhar dentro da sua profissão, né? Tenha diferentes caminhos e áreas que você pode seguir, e o estágio pode ser uma ótima oportunidade de você experimentar um pouquinho de cada área e ver qual que você gosta mais. Não se prenda a um estágio ou a uma empresa só. O estágio é um período de experiência para você experimentar as diferentes áreas, conhecer diferentes tecnologias, diferentes frentes. Então, não tô gostando muito desse estágio aqui que eu tô, ou pela área em si, ou pela empresa, pelo que eu tô fazendo, enfim. Sai, vai pra outro. Esse momento da graduação, do estágio, é o momento de fazer isso, gente, porque depois, quando você já estiver formado e você já estiver no mercado de trabalho, é claro que ainda dá pra você flertar e experimentar diferentes áreas, mas é um pouco mais difícil, é um pouco mais rígido a estrutura, sabe? O estágio é tão flexível, então é ótimo pra você fazer isso. Então aproveite esse momento. Ufa, é isso, gente. Eu sinto que eu trouxe nesse vídeo muito a realidade pra vocês. A realidade do que eu vivi, do que os meus amigos viveram e do que eu vejo acontecendo muito na área de tecnologia e exatas no geral também. Eu espero que as dicas que eu tenha trazido também tenham algum sentido pra você, que você possa aproveitar elas de alguma forma. Te agradeço por ter assistido até aqui. Me acompanhem no Instagram e nas outras redes sociais também, se você gostou do meu conteúdo. E até o próximo vídeo. Um beijo.